Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesta oportunidade, nós vamos estudar a lição 3, que traz como título Dons de Revelação. Essa lição é para o dia 18 de abril de 2001. O texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, que é hino, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. A verdade prática: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Então, é necessário os dons de revelação para a igreja sobreviver nesses tempos marcados pelo engano. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, 8 e 10, e Atos 6, do 8 até o 10. Daniel, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Passemos a ler. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Atos, capítulo 6. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos cireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falavam. Daniel, capítulo 2. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está nas trevas, e com ele mora a luz. Muito bem, aqui temos a nossa leitura bíblica em classe, que é a base do comentário da lição. O objetivo geral é expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. Expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação.
Os dons de revelação estão divididos em 3 partes também, que é o dom da palavra da sabedoria, e outro, palavra da ciência, e a outro, o discernimento dos espíritos. No primeiro tópico da lição é conceituar o dom da palavra da sabedoria. Conceituar o dom da palavra da sabedoria. 2. Explicar o dom da palavra da ciência. E terceiro, refletir a respeito dos dons de discernimento dos espíritos. Então nós temos aqui o objetivo geral e os objetivos específicos. A introdução do comentário mostra que em 1 Coríntios 12, 8 a 10, tem 3 categorias. Primeiro, revelação, dons de revelação. Depois, dons de poder, revelação. Segundo, poder. Terceiro, e expressão, tendo 3 dons em cada categoria. Na lição dessa semana, estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, que são os dons de revelação. Esses são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da Igreja do Senhor. Então nós temos aí a introdução feita também citando aí o teólogo pentecostal Stanley Horton. Ele afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios capítulo 12, 8 a 10 em 3 categorias: revelação, poder e expressão. A orientação pedagógica aqui traz o seguinte: concluir explicando que todos os dons, todos, independentemente da sua classificação, são importantes e necessários para a edificação do corpo de Cristo. Como Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 12, ele diz que Deus, ele deu dons, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério ou do serviço. Então, os dons têm esta função de edificar e fazer crescer o corpo de Cristo, que é a igreja. A palavra da sabedoria, o termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. É a palavra da sabedoria. Essa sabedoria aqui é a sabedoria espiritual, que é concedida pelo Espírito Santo. Não é a sabedoria humana, terrena, mas sabedoria do alto, a sabedoria celestial que Deus dá a alguns. Observa que Paulo usa a expressão a um e a outro, a um e a outro, mostrando que o crente, um crente somente, ele recebe a diversidade de dons, mas tem a soberania do Espírito Santo na distribuição dos dons espirituais. A um ele dá línguas, a outro interpretação das línguas, a um ele dá sabedoria e a outro ele dá conhecimento.
A diferença entre sabedoria e conhecimento, de acordo com alguns teólogos, a sabedoria ela é a prática, é a capacidade de aplicar o conhecimento. Então, a palavra do conhecimento e a palavra da sabedoria. A sabedoria ela é prática, o conhecimento ele é teórico. Então, o crente ele passa a aplicar a sabedoria através dos dons de conhecimento. A sabedoria abordada pelo Paulo em 1 Coríntios 12:8 refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias e circunstâncias extremas e difíceis. Então, aí está o conceito do termo sabedoria, palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria, ela é a sabedoria de Deus, ou, mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais, pelo Espírito Santo. Segundo, a Bíblia e a palavra de sabedoria. Então nós vamos ver aqui que há uma certa diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, a sabedoria era dada a alguns indivíduos, ao sacerdote, profeta e até mesmo os reis, como é o caso de Salomão. Como estava falando, a sabedoria no Antigo Testamento era dada a alguns, principalmente para a liderança carismática de Israel, que incluía o profeta, o sacerdote, o juiz e o rei. Eles recebiam sabedoria de Deus. Salomão é um grande exemplo disso, de sabedoria, que ele recebeu sabedoria de Deus mais do que a todos os reis antes dele e depois. Então, alguns episódios no Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos dons um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos de Faraó através de José. Ele, pela revelação, pela palavra de revelação, José, ele pôde interpretar os sonhos de Faraó. Daniel também interpretou o sonho de Nabucodonosor, o monarca da Babilônia, o rei da Babilônia. Então, alguns homens recebem essa sabedoria. A habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas, igualmente, é um admirável exemplo de dom de sabedoria do Antigo Testamento. Então nós temos aí um caso, das duas mulheres. Uma deitou sobre o seu filho e ele morreu. E a outra também teve o filho, eram duas mulheres. E elas vieram diante de Salomão para que Salomão resolvesse esse problema, esse dilema. Então,
o rei Salomão pediu uma espada. Ele falou: olha, vamos pegar o filho vivo, cortar ele no meio e dar uma parte para cada uma. Aí a mãe verdadeira do menino disse: não vai matar, deixa ele viver. E Salomão disse, a mulher, né, uma das mulheres disse, a mãe do filho morto, que ele seja cortado. Então Salomão disse: dai o filho para esta, porque esta é que é a mãe verdadeira. Então é um episódio mostrando a sabedoria de Salomão. No Novo Testamento, nós também temos exemplos de homens que foram cheios de sabedoria e do Espírito Santo e de poder. No Novo Testamento, podemos tomar como exemplo a sabedoria de Estevão. A Bíblia diz que os seus oponentes não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Terceiro, uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e também em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Então, o dom da palavra da sabedoria, ela é indispensável para uma liderança sábia, orientada por Deus, revelada pelo Espírito Santo. Então é importante para o ministério pastoral, de aconselhamento pastoral. Então é importante observar que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa, né, mas da sabedoria divina. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Existe o uso dos dons, o uso legítimo dos dons, e existe também o abuso, quando algumas pessoas eles exibem os dons, principalmente a profecia. É necessário termos muito cuidado e maturidade no exercício dos dons espirituais. A sabedoria a que se refere 1 Coríntios 12:8 não é a humana, adquirida mediante os livros ou nas universidades, mas sim uma capacidade sobrenatural, divina, para tomar decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis. Aí nós temos a síntese do tópico primeiro. Nós continuando aqui o comentário, falando sobre a segunda parte da lição, a palavra da ciência. Nós vimos aqui a palavra do conhecimento. Agora nós temos aqui a palavra da ciência. O que é? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito Santo acerca das revelações e mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Horton em sua teologia sistemática. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente
para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Então, a palavra chamada palavra da ciência ou do conhecimento, a sua função é o dom da palavra da ciência, não visa servir a propósitos triviais, como o de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo ou a identidade da mulher de Caim, etc. Isto é mera curiosidade humana, e o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural desse dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do inimigo, do diabo ou Satanás. Então, aqui está a função da palavra da ciência: trazer conhecimento, trazer revelação, trazer o dom da palavra do conhecimento, que é muito próximo da palavra da sabedoria. A sabedoria é o lado prático, o conhecimento é o teórico. A sabedoria é a habilidade para aplicar o conhecimento revelado. Terceiro, exemplos bíblicos ou exemplos bíblicos da palavra da ciência. Aqui nós vamos ver exemplos do Antigo Testamento. Por exemplo, Eliseu. Deus usava Eliseu com a palavra da ciência, do conhecimento, da revelação. Deus revelava para Eliseu o que estava acontecendo. Por exemplo, quando havia guerra entre Israel e a Síria, então o profeta Eliseu, ele orientava o rei de Israel: não passe em tal lugar, porque os sírios, eles estão acampados lá para destruir Israel, para invadir a cidade. Então o rei da Síria perguntou para os seus soldados: quem aqui dentre nós é a favor do rei de Israel? Quem está aqui que é contra mim e é a favor do rei de Israel? Então o soldado respondeu: aquilo que o Senhor planeja, aquilo que o Senhor fala dentro do seu quarto, na recâmara, o profeta Eliseu, ele revela para o rei de Israel. Então, o rei da Síria mandou um grupo para prender Eliseu, mas a tentativa dele foi frustrada, porque Deus revelou para Eliseu todas as artimanhas, as estratégias de guerra do rei da Síria. Então, é importante observar. Outro exemplo do Antigo Testamento é Daniel. Ele revelou. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor. Então, o rei Nabucodonosor, ele queria descobrir o que ele sonhou e a interpretação do sonho. Então foi mais difícil ainda, porque ele esqueceu o sonho. E Daniel então revelou para ele tanto o sonho como também a interpretação do sonho. É a grande estátua que Nabucodonosor construiu lá na Babilônia. No Novo Testamento, nós temos exemplos. Por exemplo, o apóstolo Pedro, ele desmascarou a mentira de Ananias e Safira. Todos conhecem a história
que eles tentaram enganar o Espírito Santo. E eles morreram, né, naquele mesmo instante. Está lá em Atos, capítulo 5, versículo 1 até o 11. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Vamos resumir o tópico 2. O dom da palavra da ciência não é para servir a propósitos triviais, triviais, comuns. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou manobra do inimigo. Então nós temos aqui o resumo do segundo tópico da lição. Agora vamos ir para o terceiro tópico da lição. Fala sobre o discernimento dos espíritos. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diakrisis, a palavra discernir significa julgar através de ou distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos espíritos. Então, é aqui dito a respeito do discernimento dos espíritos, para fazer um julgamento, provar, avaliar a origem dos espíritos. Stanley Horton afirma que esse dom envolve uma percepção capaz de discernir, distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos dons e dos espíritos malignos. Número 2. As fontes das manifestações espirituais. João 4, versículo 1. Provai, avaliai o Espírito para saber se ele procede de Deus ou não. Então ele colocou aqui três origens da manifestação espirituais no mundo. Pode proceder de Deus, pode ser que seja do próprio homem, né, o espírito humano, e também, terceiro aqui, o diabo. Pode muitas manifestações terem origem demoníaca ou diabólica. Então, como que nós vamos discernir qual é o dom, qual é o significado, qual a origem e a natureza das manifestações espirituais? É através do dom de discernimento dos espíritos. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros, discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Todavia, toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Escrituras Sagradas, pois o Senhor Jesus, Ele mesmo
nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isso é, pelo caráter. Então, a Bíblia mostra isso. Um grupo de pessoas dizendo, né, em teu nome nós curamos, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos o demônio, espíritos imundos, em teu nome. E Jesus responde: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não vos reconheço, eu não vos reconheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Resumindo o tópico terceiro, o comentarista diz: o dom de discernimento dos espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Então aí nós temos uma síntese desse tópico. Aqui a respeito dos dons de revelação. A Igreja de Jesus, ela necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. Então, ela é uma revelação dada para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso, os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do diabo. Então aqui nós temos a nossa conclusão. Amém? Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém.